a cosmologia, astronomia, relatividade. É, ele, na época dele, da graduação, ele foi laureado com honras, né? Esse é o melhor aluno da turma. Faz Então, tempo assim, isso. você, conheci o professor Zabor durante a pandemia, fiz um curso com ele de cosmologia, fiz um curso de relatividade, sem matemática, né? Discutindo os conceitos. Então, ele tem um trabalho muito profundo na pesquisa, não só na história da relatividade, mas também como fazer a adaptação desses conceitos de modo que eles atingem o maior número possível de pessoas. Então, professor, hoje a gente está com um público de professores de física e química aqui da diretoria de ensino de Pinda, que abrange o município de Pindamonhangaba, São Paulo, Tremembé, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento de Sapucaí. Tudo aqui na Mantiqueira. Uhum. E a gente trouxe os professores, a gente tem a oportunidade de chamar esses professores para a gente fazer atualizações técnicas, né? Então, hoje a gente está fazendo a primeira reunião do ano com os nossos professores. Eu já, em nome da diretoria de ensino, do dirigente aqui, eu agradeço muito a sua disponibilidade. O professor Samuel ele tem 8 filhos, então, assim, para achar espaço na agenda, né, com a questão de ainda trabalhar na faculdade, fazer essas gravações, ele tem um vasto material no YouTube. Então, assim, recomendo já antes de começar, vocês vão escutar, vocês vão gostar com certeza, mas já antes de começar, eu recomendo que vocês procurem lá, se informem, usem, que é bastante legal. Ele acabou de publicar recentemente um livro de física, né, uma atualização dos conceitos de física, e também tem um livro de astronomia. Né? João, aproxima aqui também, professor, eu estou com um colega aqui da área que ele é o responsável por matemática aqui na diretoria de Tudo ensino. bem? Boa tarde. Tá bom? Tá, joia. Professor, Obrigado, boa tarde. João tem só 5 filhos. Só 5? Ele está acabando aqui, mas ele só tem 5. Bom, professor, está com a palavra e agradeço desde já. Tá bom, então. Muito obrigado, Helder, muito obrigado aí pelo convite, né? E como o Helder falou, a gente já se conhece aí há um bom tempo, né? Então, é muito bom poder estar participando do evento, né? A convite do Helder. Muito bom também estar falando aí, poder falar um pouco para os colegas e compartilhar um pouquinho da experiência, né? Deixa eu aproveitar, antes de começar, já vou compartilhar aqui na tela alguns links que o Helder citou. Então, quem quiser já pode também anotar, depois eu tiro, né, da tela aqui. Quem quiser pode anotar alguns links e pesquisar aí também, né? Então, antes de eu começar propriamente a fala, queria me apresentar, né? O Helder já falou, acho que o mais importante aí, mas dizer um pouquinho da minha formação, que eu sou físico e eu tenho doutorado em astrofísica, e por conta disso eu tenho trabalhado há muitos anos com a parte de pesquisa também em astrofísica, evidentemente, mas também na extensão universitária, trabalhado há muitos anos com a parte de ensino de astrofísica, especialmente nas plataformas digitais, onde eu tenho atuado mais intensamente, né? Eu coloquei aí para vocês alguns links, né? Onde vocês podem encontrar o meu trabalho. Primeiro o endereço da própria UFSC, eu sou professor da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville, eu atuo principalmente no curso de Engenharia Aeroespacial, e na UFSC eu tenho esses cursos de divulgação de astrofísica e ensino, na verdade, né? Então, nesse endereço primeiro ali que eu estou mostrando para vocês, astrofísica.ufsc.br, é um site aqui na universidade, onde eu hospedo os cursos gratuitos que eu ofereço. Hoje tem 11 cursos disponíveis nessa plataforma,
Já tem cursos que saíram, ficaram obsoletos, eu tirei do ar, mas no momento são 11 cursos que estão com inscrições sempre abertas. Os cursos têm ingresso contínuo dos alunos. E eu ofereço cursos desde o nível bem básico, que até mesmo crianças do ensino fundamental fazem, até cursos avançados, nível de pós-graduação, como o curso de relatividade geral, etc., né? Então, a ideia é levar a astrofísica para a maior quantidade possível de pessoas através da internet. E esses cursos, as aulas, são hospedadas no YouTube. Aí esse canal no YouTube, o canal Astrofísica para Todos, ele tem as aulas. No site astrofísica.ufsc.br tem os links para se inscrever, fazer provas, baixar materiais complementares, etc., né? Mas as aulas estão hospedadas ali no canal do YouTube. E hoje o canal do YouTube está já perto de 90 mil inscritos, então tem bastante gente que acompanha essas aulas. Eu dou aula ao vivo 2 vezes por semana pelo YouTube, né? E na UFSC já tive mais de 50 mil alunos inscritos regularmente nas atividades, ou seja, fizeram inscrição na universidade, né? Entrar na plataforma, etc., né? Então, sem contar os alunos, muitos alunos que assistem às aulas no YouTube, mas acabam não se inscrevendo, assistem só pelo conteúdo mesmo, também é bem comum, tá? E eu coloquei também o link do meu Instagram, caso alguém queira me acompanhar por lá, né, prof.zabô lá no Instagram, você também consegue encontrar material meu por ali, tá? Então, como eu dizia, né, um prazer estar aqui hoje. O Helder falou dos livros que foram publicados, né? Publiquei primeiro aí um livro de cosmologia para graduação, um livro que tem matemática, e o enfoque dele era fazer uma transposição didática, porque a cosmologia é a parte da astrofísica que estuda o universo, né, como um todo, teoria do Big Bang, etc., né? Ela normalmente é dada em nível de pós, eu quis fazer uma transposição didática para graduação. Não se encontra livros de graduação de cosmologia, né? Então, esse foi o primeiro livro, foi muito bem recebido, eu vou falar um pouquinho dele depois. Ficou como finalista do Jabuti em 2024. E ano passado eu publiquei mais um livro de Astrofísica 1, que é um primeiro volume de dois volumes que eu estou escrevendo junto com o Marcos, um professor com quem eu trabalho, que também foi muito bem recebido. Vou falar dele depois para vocês também, tá? Então, depois o Helder pode compartilhar com vocês aí, tá? Então, ali estavam meus links, depois, se alguém quiser, a gente pode mandar de novo. Bom, o Helder pediu para eu compartilhar um pouquinho da minha experiência com o ensino online para vocês, um pouquinho do que eu encontrei nesse mundo ali, né? E talvez o propósito é que isso possa ajudar vocês também a se animarem, né? Tanto a se formarem nesse mundo, ou seja, encontrarem material, etc., quanto talvez até, por que não, também atuarem, de certa medida, nessas plataformas, há muita demanda, né? Uma das coisas interessantes quando a gente trabalha com ensino online, nas plataformas, é o tipo de aluno que a gente encontra. São alunos que são muito protagonistas, eles estudam por conta própria, são autodidatas e vasculham a internet procurando conteúdo, né? Então, são alunos muito interessantes, assim, né, o perfil deles. São alunos que valorizam muito o contato direto com especialistas. Esse é um perfil, né, que a gente tem hoje, e é uma porta que se abre também para vocês, como professores, buscarem a qualificação de vocês, através das plataformas online. Você pode ter contato com um especialista da área que você quiser, virtualmente, né? Então, você consegue falar com professores e pesquisadores de qualquer lugar do mundo, né? Isso é muito interessante para a nossa formação, né? Também eu me incluo nisso, porque eu também estudo através da internet e entro em contato com pessoas do mundo inteiro, quando eu estou procurando aprender sobre um assunto, né? É uma porta aberta, né? Que está aqui, né? Ao nosso lado, né? Então, isso é muito bom. Porque hoje em dia, as pessoas não querem mais, né? Elas evitam se deslocar para os grandes centros, por N razões, para os grandes centros educativos, eu diria, por N razões. Desde razões financeiras, razões de logística, não cabe na rotina do dia a dia das pessoas estarem se deslocando, por exemplo, para uma universidade, né? Às vezes até na própria cidade onde vive. Imagina alguém que mora numa cidade grande, numa metrópole, das que nós temos aqui, e para ir de um lado ao outro da cidade são 2, 3 horas. Isso acaba ficando inviável, né, para uma formação. Então, a possibilidade da formação online, ela se torna para algumas pessoas não apenas uma possibilidade a mais,
mas a única possibilidade, para a maioria das pessoas, é a única possibilidade. E pode ser também para a realidade de vocês também, né? Pode ser que para muitos também seja hoje inviável pensar, por exemplo, em fazer uma qualificação presencial numa USP, uma qualificação presencial numa Unicamp, uma qualificação presencial em qualquer outra universidade aí do estado de São Paulo. Às vezes, como eu disse, até mesmo uma universidade próxima da sua casa, da sua rotina, mas é que a dinâmica das aulas não encaixa com a sua vida, com seus horários, com as suas obrigações. E nas plataformas online, você tem toda a flexibilidade, né? E, claro, a gente não pode esquecer, né, o custo. Normalmente, o custo de uma formação online é muito mais baixo do que o custo de uma formação presencial. Isso só contando o deslocamento, sem outros fatores aí que entram, né, também na conta, tá? E é o que nós vemos hoje, né? Nós somos pessoas que valorizamos muito a flexibilidade da vida, né? Porque temos muitos compromissos, a vida é muito corrida para todas as pessoas. Então, ter a flexibilidade de poder se formar, assistir às aulas, no horário que você pode, no dia que você pode, no ritmo que você pode, é muito importante. E, na maioria das vezes, fundamental. Sem isso, não é viável se formar, né? E uma característica também dos alunos que acompanham as aulas pela internet, no canal, e que chama muito a minha atenção, é que são pessoas que exigem muita qualidade e profundidade. Eles não criam vínculo com você. Se você não satisfaz o nível de qualidade e profundidade, eles trocam, né, rapidamente. Então, não acontece aquilo que muitos de nós passamos na universidade, que é, às vezes, ter professores com quem a gente vê que, olha, essa matéria não está rendendo muito, aqui eu não estou aprendendo muito, né? No online, não, você pode trocar a hora que você quiser, né? Olha, esse curso aqui que eu estou fazendo não está me agregando muito. As pessoas são muito flexíveis nesse ponto. Elas param e começam outro, porque é fácil de fazer isso, né? No presencial já não é tão fácil. Então, é muito interessante. Ao mesmo tempo, e essa é uma dificuldade com a qual eu tenho tentado lidar, né? As pessoas encontram muita dificuldade, às vezes, de definir a sua rota formativa, a sua trilha formativa. Há muita desorientação. Talvez você mesmo tenha passado por isso, né? Me procuram, é muito comum me procurarem professores de geografia, professores de ciências, enfim, que atuam no ensino fundamental, dando as matérias dessas áreas, né? É muito normal os professores terem que lecionar conteúdos de astronomia e não saberem nem por onde começar, porque não tiveram formação na universidade, isso é o mais comum no Brasil, não há uma formação específica nas universidades para a área de astronomia, mesmo nos cursos de licenciatura em física. Recentemente eu participei de uma banca de mestrado que um aluno fez uma revisão muito interessante da presença de disciplinas obrigatórias de astronomia nos cursos de licenciatura em física no Brasil. E a vasta maioria dos cursos de licenciatura em física não tem disciplinas obrigatórias de astronomia. Veja, licenciatura em física, quanto mais outras áreas, né, irmãs aí da ciência, né? Então, é um déficit de formação que muitos professores carregam, não por culpa própria, mas porque simplesmente nunca tiveram contato. E é interessante que esse aluno também, ele fez o seguinte, naqueles cursos em que havia a matéria, ele procurou ver se havia um professor especialista ministrando a matéria. E também é raro que haja. Normalmente, a matéria é dada por um professor que, digamos, a matéria caiu no colo do sujeito, né, da pessoa, e ele pegou e começou a dar aquela matéria. Então, também há essa dificuldade. O online permite que você supere todas essas barreiras. Só que as pessoas se sentem desorientadas. Então, como eu dizia, é muito comum que professores me procurem pedindo orientação. Por onde eu começo? Que tipo de material eu uso? Qual o nível de profundidade que eu aplico? Quais os recursos didáticos que existem para eu ensinar astronomia, por exemplo, né? E por isso também que surgiram essa demanda de cursos online, porque ali no meu canal, como eu mostrei, tem cursos de vários níveis, né? Então eu sempre vou indicando,
poxa, por que você quer? Esse curso aqui é legal, esse outro, tem essa bibliografia, né? Então, tem muita coisa bacana, né? Aí em São Paulo tem um grande professor de astronomia, que é o professor Rodolfo Lang. Eu já fiz lives com ele, já tive a oportunidade de discutir ensino de astronomia com ele, né? E ele tem na página dele, se você procurar professor Rodolfo Lang, você vai achar a página dele na internet, ele tem uma série de recursos didáticos que os professores podem usar. Mas o próprio Rodolfo comenta que são tantos recursos que normalmente o professor se sente intimidado a começar a usar aquilo, porque é uma lista enorme, né, de recursos que ele coloca, etc., cataloga lá, né? Então, também ele responde muitas dúvidas, etc., né? Então, essa desorientação, ela normalmente é um empecilho inicial. Se a gente dá um empurrão inicial, uma ajuda inicial, os professores deslancham. Tem um caso muito emblemático que eu sempre conto aqui, né, de uma professora aqui de Santa Catarina, que é professora de geografia na rede pública de Criciúma, e que ela também caiu no colo dela lá ensinar astronomia, os alunos queriam aulas de astronomia, preparação para OBA, etc., e ela não sabia por onde começar, e com poucas ajudas iniciais, assim, que eu dei, olha, estuda esse assunto, estuda esse, pega esse livro, né, que estão materiais que estão disponíveis ali no site da UFSC, que eu indiquei para vocês, ela conseguiu, né, partir ao ponto de partida, né, dar o arranque, e ela acabou hoje se tornando uma referência no ensino de astronomia no sul do estado de Santa Catarina. Ela ajuda a coordenar um parque astronômico Albert Einstein, se vocês pesquisarem, Parque Astronômico Albert Einstein, vocês vão encontrar lá a professora Vanessa, e ela é uma referência hoje, né? Mas há alguns anos atrás, ela me procurou querendo saber por onde começava. Então, a internet possibilita isso, veja. A situação é de uma professora que caiu com um conteúdo, os alunos muitas vezes estão perguntando daquele conteúdo, não sabe nem por onde começar. Mas a internet permite, você acessa um site de uma universidade que tem cursos online, não é só eu que ofereço, tem vários outros, né? A Univesp, aí em São Paulo, um caso bem famoso, né? De sucesso, né? Então, você consegue partir. E é claro que a inteligência artificial hoje ajuda muito a gente nisso, né? Se você for no qualquer inteligência artificial e pedir ajuda, né, descrever a situação, etc., eu preciso disso, materiais disso, ela faz uma pesquisa para você, indica várias fontes adequadas para o seu nível, e mais, né, você vai até ajudando, vai usando ela para estudar mesmo, tirar dúvidas também, né. O Helder pediu para eu compartilhar um pouquinho com vocês também da minha experiência, né, preparando esses conteúdos e trabalhando com os alunos. Isso pode ser interessante também para quem quiser saber um pouquinho, né, dessa experiência de lidar com esse tipo de formação, né. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi nessa experiência é que poucos fazem muito barulho e muitos não fazem barulho nenhum. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está oferecendo esses cursos, é muito comum que meia dúzia de alunos peçam determinado conteúdo e querem isso e querem aquilo, né? E às vezes são muito impressionados pelas notícias, mas a maioria das pessoas quer uma trilha formativa estável, quer algo que lhe dê base, tá? E acho que deve ser a situação da maioria de vocês também, que gostaria, né, de procurar nesses canais que eu estava citando, uma trilha formativa estável, onde pudesse se formar, né? Então, é uma característica interessante. Se a gente se deixar levar pelos poucos que fazem muito barulho e pedem sempre para falar de coisas assim, que são as notícias mais extravagantes, né? Você acaba só falando de coisas que são interessantes, mas são a superfície, né? Você não aprofunda no conteúdo, não aprofunda no conhecimento. Isso serve também para vocês em sala de aula, eu imagino, porque muitos professores com quem eu converso mostram, né, compartilham comigo a experiência de que os alunos são muito interessados em astrofísica. Então, os alunos perguntam muito sobre buracos negros, planetas fora do sistema solar, vida em outros lugares do universo, o início do universo, a morte do universo. Os alunos perguntam sobre buracos brancos e coisas assim, né? Mas esses são os temas, justamente, que eu digo, são os temas
mais sensacionalistas, mais superfície. Na base disso, há todo um conhecimento muito profundo, que forma muito mais, inclusive, e ajuda a gente a entender esses outros temas. Então, para nós que somos professores, é muito importante o conhecimento desses conteúdos mais profundos, para que a gente possa orientar os nossos alunos, para que a gente possa guiar os nossos alunos por essa selva de notícias, para que eles também não sejam arrastados, né, pelas ondas do mar, né, como um barco à deriva de um lado para o outro, sendo batido pelas notícias e pela busca de atenção, né, dos vários sites aí na internet, mas que a gente possa ser uma referência que ajuda os nossos alunos a navegar com tranquilidade, né? Para isso, a necessidade de todos nós estarmos nos formando nessas plataformas, buscando esse conteúdo, buscando livros, né? Não só nos meios tradicionais, e eu diria que hoje, cada vez menos nos meios tradicionais, mas buscando na internet, né? E uma das dificuldades que nós encontramos, e eu encontrei também, né, nesse trabalho online, mas que vocês vão encontrar em sala de aula também, é a dificuldade da gente conseguir estruturar trilhas formativas que façam sentido para a nossa turma, para aqueles nossos estudantes, né? Qual é o conteúdo que eu trago para a sala de aula, dentro dessa imensidão de conteúdos, né? Então, a gente tem todas as referências aí que a gente pode usar, né? De conteúdos que são adequados para cada série, etc., né? Os livros, que também trazem já o material, né? Já dentro da ementa adequada para cada época. Só que muitas vezes a gente não domina aquele conteúdo. Então, para poder estruturar uma trilha formativa adequada, antes de tudo, nós precisamos dominar o assunto. Não no nível, muitas vezes, de especialista, mas ter uma visão do assunto, né? E a necessidade da gente estar trabalhando, né? E no caso das aulas online, eu corro um risco que em sala de aula nós não corremos, que é o risco de achar que só gravar aulas é suficiente, de disponibilizar o conteúdo online nas plataformas e pensar que o trabalho está feito, o trabalho encerrou. A gente que está em sala de aula, a gente sabe que o trabalho do ensino é um trabalho personalizado. Não existe essa história de ensino em massa. Você pode dar o conteúdo em massa, mas o conteúdo não chega da mesma forma em cada aluno, porque isso pode parecer um jargão, mas é a pura realidade. Cada aluno é um universo, cada aluno é único. Então, o que eu falo para o A não vai chegar da mesma forma do que eu falei para o B. E é na hora que eu levo para o particular cada aluno, para tirar dúvida de cada um, conversar com cada um, né, que a gente vê a realidade de cada um. O online, no presencial, isso é muito natural, né, porque a gente está em sala de aula e a gente vai acompanhando, até pela reação dos alunos, né, a gente vai olhando eles ali, a gente falando, vendo como que eles estão reagindo. É muito natural que isso aconteça, né. Mas no online foi uma grande descoberta para mim, né? Perceber que era preciso abrir canais de comunicação. Na universidade, aqui onde eu trabalho, eu tenho 20 horas semanais dedicadas só às atividades online de ensino, né? Dos cursos de astrofísica. Metade da minha carga de trabalho. E uma das coisas que eu fiz muitos colegas me chamaram de louco, foi abrir canais de comunicação direta com os alunos. Primeiro, eu abri o canal do e-mail, né, um pouco com receio, será que eu vou receber 50 e-mails por dia? Porque, veja, como eu disse antes, já tive 50 mil alunos inscritos formalmente nas atividades aqui, né, ao longo dos anos, né. Então, eu abri o e-mail e vi que dava para responder, né, recebo muitos e-mails por dia, mas dá para manter um nível de resposta e interação com os alunos. Mas eu percebi que o e-mail não era suficiente, porque como os vídeos estão no YouTube, muitos alunos me perguntam pelos comentários dos vídeos. O sujeito está assistindo a aula e já abre lá a caixinha de comentário e coloca uma pergunta. Eu comecei a responder perguntas por ali também. E os alunos, percebendo que eu respondia perguntas por ali, foram colocando mais perguntas e mais perguntas, né? Então, já vão, além de algum tempo diário dedicado a responder e-mails,
passei a ter algum tempo diário dedicado a responder mensagens no YouTube. E eu fui vendo que dava conta, que conseguia, né, interagir. E essa proximidade é muito enriquecedora, porque começa a acontecer aquilo que nós já experimentamos em sala de aula, que o aluno traz da vivência dele para você. E a partir da vivência do aluno, você vai particularizando os conteúdos e vai ajudando ele, né? Então, essa interação é fundamental. E aí, com um pouco de receio, há mais ou menos 2 anos atrás, eu abri o canal do WhatsApp. Então, disponibilizei um número só para isso, né? Não, então, não meu número pessoal, para também ter liberdade de poder responder mensagem só quando eu estou trabalhando, né? Disponibilizei um número e publiquei esse número lá na página. Se você entrar agora, você vai ver, tá lá, né? E divulguei entre os alunos e disse, olha, se alguém quiser tirar dúvidas pelo WhatsApp, também fica à vontade, né? E Instagram. Então, também respondi pelo Instagram. E o resultado foi muito positivo. Muito positivo. As pessoas, elas normalmente são muito respeitosas com o teu tempo também, com o teu esforço, e valorizam muito isso. E é muito positivo porque o WhatsApp, ele permite que a pessoa interaja com você de maneira mais informal. É mais fácil o aluno expressar dúvidas por ali. Então, eu tenho muita experiência dos alunos mandando áudios, né? Claro que alguns mandam, às vezes, uns podcasts, né? Você sofre um pouquinho, mas normalmente eles mandam áudios e é muito comum eles fazerem ilustrações, desenhos para ilustrar o problema que eles querem esclarecer, né? Manda uma fotografia também, professor, e aí tem nesse gráfico, eu estou com essa dúvida aqui e tal. E tem sido muito positiva essa interação, sabe? Então, uma interação, assim, que, na medida do possível, da realidade de cada professor, eu aconselho os colegas a abrirem essa possibilidade também, sabe? Claro, tem que ver, né? Tem toda uma questão aí de política das próprias escolas, etc., né? Mas, no meu caso, foi muito positivo, sabe? E muitos colegas disseram que eu realmente tinha perdido o juízo quando eu abri essa possibilidade. Mas, olha, tem sido interessante, eu tenho dado conta de responder. Então, uma experiência bem legal, né? Oi? Só uma pergunta, assim, aparece muita pergunta, por exemplo, no nosso currículo de Química, há uns 2, 3 anos atrás, colocaram a questão da tabela periódica, dos elementos da tabela periódica, de onde eles vieram, e, assim, é um Aham, conteúdo que quando chega, eu acho, posso falar em nome dos professores de Química, a maioria do pessoal ou passa rápido ou aham, pula, porque no último que teve em Química tem ilustração lá né, tem ilustração dos átomos virando hélio, mas acaba sendo um negócio meio, para quem está em sala de aula há muito tempo, aparece um neutrino lá, né, o próton virou nêutron e fica um negócio assim meio... Aparece esse tipo de pergunta sim, específica no sim, sim. WhatsApp. Aparece, sim, esse é o tipo de pergunta que costuma aparecer, né? Sobre esses conteúdos. Então, até porque esses conteúdos esse é o conteúdo típico dos cursos, né? Então, eu tenho, por exemplo, um curso de física de partículas sem matemática, para professores, para pessoas que têm interesse em física de partículas, né? Então, nesse curso de física de partículas, aí eu exploro como é que vão se formar os átomos, as partículas, etc. Mas tem os cursos que envolvem estrelas, que aí vão falar dos processos, onde eu falo dos processos de fusão nuclear e geração. Então, sim, esse é o típico conteúdo, assim, que os alunos vêm tirar dúvidas, né? E aí eles muitas vezes mandam fotografia do livro e coisas assim, né? E pedem esclarecimento. É isso mesmo. Ah, legal. Então, o pessoal pode mandar aqui. Pode, com certeza. E uma das coisas que eu faço é que muitas vezes a pessoa manda, né? E é por isso que é legal essa interação. A pessoa manda a dúvida, não é só responder aquela dúvida, é também indicar materiais, né? Para aprofundar, para aprender. Então, olha, você está com essa dúvida, tal material pode ser útil, por que você não olha essa aula, aquela outra aula?
enfim, né? Então, também indicar fontes de estudo, né? De aprofundamento, né? Isso é muito importante, a gente precisa se aprofundar, né? Todos nós precisamos nos aprofundar. Mas, como eu dizia, tem aquela sensação, aquela experiência de estar desorientado, né? De não saber aonde procurar, né? Então, isso é importante. Não esquecer nunca que o professor é um estudante profissional, né? Você tem que estar sempre estudando e, e isso vai te dar, inclusive, a referência, né? E autoridade sobre o aluno também, né? A divulgação científica, ela tem mais ajudado ou mais assim atrapalhado nessa questão de aparecem notícias que o ideal é só ela chamar o público, mas É, ela fica no raso, né? Eu olhando o material aqui, há muito tempo atrás, caiu um globo terrestre que ele mostra os campos gravitacionais em vários pontos do globo terrestre. Só que essa imagem é uma imagem que é deformada para enfatizar os pontos de maior e menor gravidade. E aí, muitas vezes, os alunos, mesmo material oficial, aparece lá. Ah, a Terra é um oblato, parece uma batata, e essa imagem é dada como um exemplo que está aham, certo, né? Eu acho que o senhor já viu essa sim. imagem, ficou famosa, mas assim, os erros da internet parece que eles perpetuam, ficam 3, 4 anos, aí daqui a 5 anos aparece de novo o mesmo erro em um material. Como é que a gente faz nesse caso? Sim, esse caso é muito comum, né? É, eu diria que a divulgação científica ela é interessante porque ela tem o papel de causar um encantamento inicial, né? Uma perplexidade inicial na pessoa. A pessoa olha um desenho desse e fica tentando entender aquilo. Muitas vezes são coisas muito bem feitas, né? Visualmente bonitas, atrativas, né? E então a pessoa olha aquilo, chama o interesse dela, né? E isso é algo importante, precisa acontecer para a pessoa parar e querer se interessar mais sobre ciência. O problema é que muitas vezes tem simplificações que são verdadeiros erros, como você colocou, outras simplificações que estão colocadas não estão ditas ali, né? Então a pessoa não entende até que nível aquilo é uma simplificação ou não. E para algumas pessoas é um problema porque elas param na divulgação científica. Então, a pessoa lê aquilo, olha aquela imagem, absorve aquele conteúdo, mas não vai além, não se aprofunda, né? E aí a pessoa nunca vai ter um aprendizado, nunca vai entender o contexto daquilo de verdade, né? Então ela não se apropria daquele conteúdo. Ela vira um propagador só, né? E aí acontece isso que você falou também, né, Helder, que essas coisas voltam o tempo todo na internet, né? Então, às vezes, quem está atuando muito, né, a gente acaba vendo isso com uma certa sazonalidade, né? Por exemplo, teve agora um eclipse lunar, né? Então, época de eclipse lunar é época que começa o pessoal a perguntar o que é lua de sangue, o que é isso, onde está o sangue na lua, coisas assim, sempre começa a aparecer, né? Então, faz parte, né, do processo. Acho que é importante que atrai pessoas, mas a gente precisa ajudar, e aí também leva para o professor na sala de aula, né? A gente precisa ajudar os alunos a irem mais a fundo. Os alunos também assistem essas coisas, eles também veem essas coisas. Quando eu vou dar palestras de astronomia nas escolas, os alunos têm essas perguntas na ponta da língua. Eles acompanham isso e eles têm muitas dúvidas, né? Então, o professor pode aproveitar isso para usar como gancho para suas disciplinas também, para o seu conteúdo, né? O meu microfone estava travado aqui. E, professor, voltando um pouquinho na química, né, a gente falou muito de física hoje, mas Uhum. voltando nessa questão da química e da astronomia, porque do contato que eu acabei tendo com a astronomia, eu vi que ela ajuda muito
a química. E, e eu não vejo muito essa formação é, na faculdade e para o professor mesmo. Quando chega no material, já chega posto, Aham. né? A questão dos espectros, né, que não é falado, a relação do Kirchhoff com o bico de Bunsen lá, com a astronomia. Parece que essas coisas da história, elas meio que somem, aí fica só a coisa pronta. Então, eu queria perguntar também essa questão da como é que a história da ciência pode favorecer o aprendizado, por exemplo, essa conexão de química com física, tabela periódica. Como é que o senhor vê essa coisa do ponto de vista de quem é formador em astronomia? A astronomia, pô, eu sempre vou ser suspeito, né, quando eu elogio a astronomia, né? Mas eu acho que a astronomia é a disciplina mais interdisciplinar que existe, por excelência. Ela é interdisciplinar de nascença, né? Na astronomia, ao longo da história da astronomia, nós sempre tivemos pessoas das mais diversas formações. E a astronomia, como ela tem como objeto de estudo o universo como um todo, todos os assuntos são interessantes para a astronomia. Então, a química é super importante dentro da astronomia. Não só porque a astronomia ela explica a origem dos elementos químicos, ela explica a questão da distribuição, né, de elementos químicos na Terra, mas também porque a astronomia se beneficia muito da química. Hoje, uma das áreas que mais cresce dentro da astronomia é a astroquímica. Então, se a gente olhar para a história da astronomia, nós vamos ver, por exemplo, vários químicos trabalhando na astronomia. Né? Você falava da presença da questão dos espectros, etc. Né? Então, foi na astronomia que a gente identificou pela primeira vez alguns elementos químicos, como o hélio, é um exemplo, né? Que tem o nome hélio justamente porque foi identificado no Sol. Na astronomia, no passado, na mesma um pouco antes disso, né, havia a hipótese de um elemento químico chamado nebúlium, que se acreditava que existia no espaço, porque ele aparecia uma linha no espectro que não se conhecia nos laboratórios de química da Terra, né? Depois a gente descobriu que o nebúlium, na verdade, era um elemento químico conhecido aqui, mas que tinha uma transição metastável, não era identificado aqui na Terra, tinha que estar numa pressão muito baixa para a gente identificar. Então, a astronomia, ela teve muitos contatos, né? Por exemplo, quando eu dou aula sobre a Lua, a formação da Lua, etc., eu comento sobre a composição química dos terrenos lunares e sobre a proporção de isótopos, etc., que permite que a gente faça a datação dos terrenos da Lua, e a partir dessa datação a gente consegue propor o modelo de que a Lua se formou a partir do planeta Terra, né? E que há evidências que às vezes a gente consegue explorar, inclusive visualmente, observando a Lua. Todo mundo já observou a Lua, agora a gente acabou de passar por uma fase de Lua cheia, né? Vocês devem ter visto a Lua, muito bonita. Ela tem partes de terreno que são bem brancas, claras, e tem partes mais escurecidas. É uma diferença química dessas duas regiões aí, né? Então, veja, tem muito campo para trabalhar a química dentro, com exemplos da astronomia. Né? E que exemplo mais cotidiano do que falar sobre a Lua para os alunos, né? Então, é uma coisa muito do dia deles, né? Observarem a Lua, né? Até o professor consegue fazer isso numa época de lua nova, levar os alunos para o pátio da escola e observarem a Lua, né? Então, é muito, muito bacana, assim, dá para enriquecer muito as disciplinas com astronomia. Professor, uma outra pergunta é assim, eu comecei hoje a orientação técnica falando de toda a problemática associada ao petróleo, associada a terras raras, né? E uma coisa que aparece nisso é a questão da mineração, né? A Lua tem um interesse econômico, provavelmente nos próximos anos vai ter uma disputa aí para ver quem minera primeiro, ou não, o custo torna inviável. Tem sim, né? Já está tendo essa disputa, né? A gente tem os Estados Unidos e a China hoje estão fazendo uma corrida espacial para ter presença permanente no espaço, né? Então temos a Estação Espacial Internacional e americana
E temos a Estação Espacial Chinesa, que é outra, né? Que está em órbita da Terra. A missão Artemis da NASA, ela está em andamento, né? Para pousar e, como os americanos dizem, né? Ir além da Lua, para Marte também. Então, há sim essa demanda. A exploração mineral na Lua não vai ser para trazer minérios para a Terra, ou em qualquer outro corpo do sistema solar. Do ponto de vista econômico, é inviável você trazer minérios para a Terra. Tá? Mesmo os minérios mais caros, como ouro ou qualquer outra coisa, né, provavelmente economicamente fica inviável. Até porque se você trouxer muita quantidade, baixa o preço do minério aqui, né, oferta e demanda, né? Então fica inviável. Mas a mineração espacial, ela é condição sine qua non para colonização do sistema solar interno, que é algo que nós vamos viver no próximo século. Nós estamos hoje num período equivalente ao das grandes navegações. As grandes potências estão fazendo todos os esforços necessários para colonizar o sistema solar interno, ou seja, colonizar a Terra, Lua, Marte e cinturão de asteroides. Então, esse é o objetivo. Só que para colonizar o sistema solar interno, você precisa de água, que tem que ser minerada nesses corpos, Lua, Marte, Ceres, que está no cinturão de asteroides. Você precisa de minérios para poder construir as bases. Você precisa de minérios também e água para conseguir combustível para os foguetes. A gente não vai levar o combustível daqui para esses locais, não faz sentido. A gravidade terrestre é muito grande. Então, você gasta muita energia, por exemplo, para levar combustível da Terra para a Lua, para abastecer uma nave que esteja na órbita da Lua. A gravidade lunar é baixa, é muito mais barato você extrair o combustível lá. O combustível, eu estou falando de hidrogênio e oxigênio, que você vai gerar por hidrólise, né, já que estamos falando da química. Então, você vai ter o combustível e o comburente gerados por hidrólise lá na Lua, e como a Lua tem uma gravidade baixa, é muito mais barato você colocar em órbita a partir da Lua do que a partir da Terra. E assim para vários outros exemplos, sabe? Então, assim, a mineração é uma realidade. Na Lua, basicamente, seria para fazer hidrólise, você precisar de levar umas placas solares ou montar lá, tem minério Isso, para ir tem e, minérios. e quantidade de água Ah, suficiente para alimentar sim, esse tipo de, de aventura. a Lua tem bem menos água do que Marte, né? Marte tem bastante água, né? Mas a Lua também tem, no fundo de algumas crateras lunares, tem água. Então é possível também extrair água lá na Lua. Os minerais da Lua, em geral, eles são bem menos hidratados do que os minerais aqui na Terra, mas também tem um certo percentual de água, tá? Então, a questão toda é custo, né? Custo, se você conseguir bancar esse custo, é viável. Certinho, professor. Obrigado aí por enquanto. Falei na metade da fala aí, mas senão a dúvida ia perder. Tá bom. Bom, não sei, o Helder, se você quer que eu continue falando um pouquinho da experiência dos livros que você tinha pedido, ou também podemos abrir para perguntas aí dos colegas, você que está no controle aí. Tá. Tem uma pergunta ali. Vamos lá. Sobre a aproxima aqui, é mais fácil. Professor, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Professor, boa tarde. Meu nome é Giovanni, sou professor de Química, né? Bem, Giovanni. E eu gostaria de fazer a pergunta para o senhor sobre a estar na Lua, né? O principal da Lua não seria a captação de hélio 3, que é um grande combustível para a fusão nuclear, combustível, disse que parece que coisa de 5 litros de hélio 3 conseguiria abastecer por um mês uma cidade. Sim. Então, essa é uma questão interessante, né, Giovanni? Só que, de novo, essa é uma das questões que aparece muito na mídia, mas que mais
mais por divulgação, assim, digamos assim, atrair a atenção das pessoas do que ser uma realidade. Por que eu digo isso? O hélio 3, ele é um ingrediente que pode ser muito útil para viabilizar usinas de fusão nuclear na Terra ou em qualquer outro lugar. Só que existe um grande porém. Nós ainda não temos usinas de fusão nuclear. A gente ainda não realiza fusão nuclear de maneira estável na Terra. Nós temos vários processos que estão indo bem, vários países estão investigando bastante, né? A Alemanha, China e Estados Unidos são 3 grandes cenários aí, tá? Só que a verdade é que a gente ainda não realiza a fusão nuclear. E a fusão nuclear por hélio 3 é só um dos caminhos possíveis de fazer a fusão nuclear, não é o único. Há várias outras possibilidades, tá? Então, é possível que no futuro seja estratégico tirar hélio 3 da Lua? Sim, é possível que seja estratégico. Mas, por enquanto, é muito mais estratégico a gente conseguir fazer combustível lá na Lua para as naves que fazem, enfim, usam combustível que a gente já conhece, né? Que não é fusão nuclear, nada, né? Então, isso é interessante, né? A gente ainda precisa criar toda a tecnologia de fusão nuclear por hélio 3, para daí o hélio 3 valer alguma coisa. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Pode. Pode passar, tudo bem? Tudo bem. Eu estava ali olhando, sei lá. Você poderia contar um pouquinho da sua experiência na Itália durante o doutorado? Na Itália? É, eu estava vendo também que você tem 3 livros publicados. Ai, desculpa, tô nervosa. Sim. E um me interessou bastante, foi aquele que você falou das ciências da Bíblia. Aham. É um livro bem curtinho, né? Sim, sim, sim. Ele surgiu na Itália durante o doutorado? Ou não? Não. Na verdade, o meu doutorado eu fiz no Brasil, né? Na Itália, eu fui participar de uma escola chamada Escola de Verão do Observatório Astronômico do Vaticano. O Vaticano tem um dos observatórios mais antigos do mundo, né? Que remonta quase à época da reforma do calendário, né? Mas ele foi erigido mesmo depois, né? Eu participei dessa escola de verão lá no Observatório Astronômico do Vaticano, na Itália. Mas o livro, na verdade, ele é resultado de uma série de artigos que eu escrevi lá pelos anos de 2015, se eu não estou enganado, não, antes de 2015, 2010, por aí, uma série de artigos que eu escrevi sobre ciência e fé, a relação entre a ciência e a fé na ótica da Igreja Católica. Eu sou católico, né? Então, esse livro, ele é uma compilação desses artigos, né? Então, foi o primeiro livro que eu escrevi, mas não é um livro sobre astrofísica, é um livro sobre conexões entre a teologia e a ciência, assim. Aí eu vi que você estava Itália. Aí eu fiquei curiosa se foi tipo um doutorado sanduíche ou se você só foi lá fazer um curso mesmo. Não, eu fui lá fazer esse curso do Observatório Astronômico do Vaticano. Aquele artigo seu sobre medidas de poros pela técnica de Laplace, né? Você mandaria no e-mail se eu te mandar um e-mail? Sim, só me dizer quais são os artigos, eu te mando. Sim. Posso? O Helder tem meu contato. Sim, claro. Professor, já entrando aí, já que a Adriele puxou a questão da religião e da física, eu queria, assim, o Einstein é o cientista, todo mundo já ouviu falar do Einstein, mas eu Aham. queria que você falasse um pouquinho da participação do Lemaitre na solidificação da teoria da relatividade ou as mudanças que ele promoveu. E divulgando um pouco, eu acho que pouca gente conhece o trabalho do Lemaitre, eu sei que você um conhecimento, uma pesquisa bem grande dele. Podia falar um pouquinho, em linhas gerais, do Lemaitre, Aham. quem foi e esse contexto dele, da religião, e também a origem do termo Big Bang,
Uhum. E Sim. bem tem essa conexão aí de religião e ciência. Aham. Até quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a figura do Lemaitre, eu escrevi um artigo há um tempo atrás, contando, né, da relação dele e tal, da proposta dele, né? Esse artigo foi publicado, acho que na Revista Brasileira de Ensino de História da Matemática, mas não tenho certeza agora, mas qual foi a revista que eu publiquei, mas é um artigo bem interessante, assim, que dá para acompanhar, né? Mas o Lemaitre eu considero uma das figuras mais cativantes da história da cosmologia no século XX. Ele é contemporâneo do Einstein, do Hubble, do Millikan, também do Eddington, na Inglaterra, né? Então, era um padre católico que ele foi ordenado sacerdote, era belga, sacerdote diocesano, né? Para quem não conhece muito a Igreja Católica, existem na Igreja Católica normalmente duas modalidades de sacerdotes, os padres que são chamados religiosos e os que são diocesanos. Religiosos são, por exemplo, algum franciscano que é ordenado padre, né? Nem todos são ordenados, né? São Francisco mesmo nunca foi ordenado. E diocesanos são os padres que trabalham fixo numa cidade, para simplificar a coisa, né? Tá? Da diocese. O Lemaitre era diocesano na Bélgica, né? E ele também era matemático de formação, né? De graduação. E ele foi fazer doutorado em astrofísica e trabalhou com o Eddington na Inglaterra e nos Estados Unidos com vários pesquisadores americanos, mas ele era muito próximo do Millikan, o cara que mediu a carga elétrica do elétron. Na verdade, a relação carga-massa do elétron, tá? Ganhou o prêmio Nobel, o Millikan ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Então, o Lemaitre trabalhou bastante por perto do Millikan. E o Lemaitre, ele se interessou pela cosmologia lá pelos idos dos anos 20, comecinho dos anos 20. A cosmologia, nessa época, era uma ciência que ainda não existia, não tinha as bases lançadas, porque ela usa a cosmologia moderna, a teoria do Big Bang, né, como a gente entende hoje, ela usa a teoria da relatividade geral do Einstein, que é a teoria da gravitação de Einstein, né, que havia sido finalizada, digamos assim, o Einstein levou alguns anos construindo essa teoria, ela foi finalizada, tinha sido finalizada há menos de 5 anos, na época que o Lemaitre começou a estudar o assunto, no começo dos anos 20. Então, o Lemaitre foi fazer a sua tese de doutorado usando a teoria da relatividade, e ele, sendo matemático, ele tinha uma formação muito interessante, porque a teoria da relatividade geral usa uma matemática que não é muito conhecida dos físicos, que é a chamada geometria diferencial. É estudar os espaços, curvos e coisas assim. Normalmente os físicos não estudam isso no nível de graduação, ainda hoje não estudam. Quanto mais na época do Lemaitre. Mas os matemáticos estudam essas geometrias. E o Lemaitre conhecia, então ele começou a criar um modelo cosmológico a partir do modelo de Einstein. E o Lemaitre achou uma solução para as equações de campo de Einstein para todo o universo. E a solução do Lemaitre via, né, na solução do Lemaitre, ele viu que o universo não era estacionário, como os físicos achavam na época. O próprio Einstein pensava que o universo era estacionário, ou seja, que ele não mudava as configurações dele ao longo do tempo, tá? Na média, ele permanecia sempre igual. O Lemaitre viu que essa solução de universo estacionário era instável. Isso, inclusive, o Einstein já tinha percebido de maneira não tão completa quanto o Lemaitre, mas tinha percebido, né? E tinha modificado as equações da relatividade, colocando um termo a mais, chama constante cosmológica, para que o universo fosse estacionário. E o Lemaitre mostrou, olha, não dá, né, e tal. E o Lemaitre foi, então, o pai da teoria do Big Bang. Ele não propôs a teoria do Big Bang como a gente entende hoje, mas ele propôs uma ideia que ele chamou de ovo cósmico, tá? Que era a ideia de que no começo do universo, então, o universo ele está em expansão, e no começo do universo ele era muito denso. E ele era composto de um único átomo. Também, às vezes, essa teoria do Lemaitre é chamada de átomo primordial. Era um único átomo que começou a se quebrar e foi se quebrando, né? Então, fissão nuclear, até gerar as partículas que a gente conhece hoje.
Essa ideia que para nós hoje pode parecer um pouco esquisita, era muito atual na época, porque, como eu disse, o Lemaitre estava muito próximo do Millikan, que estava estudando o que a gente chama de raios cósmicos na época. São partículas que vêm do espaço com energia muito alta. E o Lemaitre e o Millikan achavam que os raios cósmicos eram vestígios desse átomo primordial que se quebrou, e essas partículas que vêm do espaço com energia muito alta são relíquias desse átomo primordial. Esse átomo, esses raios cósmicos, para quem conhece aí o César Lattes, né, o brasileiro, foi trabalhando com raios cósmicos que ele ficou famoso, o César Lattes, né, fazendo um parênteses, tá? Então era um assunto muito atual na época. E o Lemaitre conseguiu também, com o trabalho dele, mostrar que as galáxias se afastavam a uma taxa constante. E ele calculou pela primeira vez essa taxa, em 1927. 2 anos depois, um astrônomo fantástico, um dos maiores da história da astronomia, né, o Hubble, 2 anos depois, em 1929, ele, no observatório de Mount Wilson, nos Estados Unidos, conseguiu medir essa taxa independentemente, e ela ficou conhecida como constante de Hubble. Mas quem mediu ela pela primeira vez foi o Lemaitre, em 27, 2 anos antes, usando dados de um outro astrônomo americano chamado Weston Slipher. O Lemaitre, eu considero que ele era uma figura peculiar justamente pela característica dele, né? Era um padre matemático fazendo doutorado em astrofísica e inaugurando uma área que não existia, cosmologia. E ele conseguiu fazer conexões com todas essas áreas. Ele conseguiu fazer conexões com a matemática, porque ele usou a geometria diferencial, que o pessoal não conhecia. Ele conseguiu fazer conexões com a física de partículas, já na época do Millikan, dos raios cósmicos, né? Ele, no trabalho dele, que ele propôs, o átomo primordial, é um trabalho posterior à proposta da teoria do Big Bang, na forma mais simples que ele propôs inicialmente, depois a gente mudou, né? Ele publicou em 1931 na Nature, ele usou os primeiros conceitos de física quântica, que ainda estavam nascendo naquela época, tá? E ele criou uma área nova, que é a cosmologia física, que é algo que surgiu a partir da década de 20 do século passado. A cosmologia, enquanto parte da física, tem 100 anos, né? E você perguntou ali do nome, né, teoria do Big Bang. Como eu disse, o Lemaitre, ele não propôs a teoria do Big Bang como a gente entende hoje, ele propôs a ideia de átomo primordial, ou ovo cósmico, né? Tá? Essa teoria, ela previa, né, que o universo estava sofrendo um processo de inflação, de crescimento de tamanho. E havia todo um grupo de físicos que eram contrários a essa ideia, que achavam que o universo deveria ser estacionário. Entre eles, inicialmente, estavam o Einstein, depois o Einstein mudou de ideia. O próprio Hubble, que nunca admitiu a expansão do universo, Hubble faleceu em 53 sem aceitar que o universo estivesse se expandindo, tá? Ele interpretava os dados dele de uma forma diferente do que o resto da comunidade. Ele descobriu, ele obteve os dados, ele calibrou a constante, mas ele interpretava de um jeito diferente. É bem interessante essa história do Hubble. Eles achavam que o universo era estacionário. E entre eles havia um sujeito, que é um sujeito também, uma história peculiar dentro da astronomia, que é o Fred Hoyle. Fred Hoyle era um sujeito irreverente, criador de várias teorias assim muito esquisitas, tá? E em algumas ele acertou, em outras ele mandou muito mal. E ele, para criticar essa ideia, né, da expansão, ele disse que o universo começou como um grande bang, uma grande explosão, né? E era uma bobagem, o Big Bang não é uma teoria de que o universo começa com uma explosão, não tem nada de explosão no Big Bang, né? Mas, enfim, acabou cunhando o termo, né? E o Lemaitre, ele ainda é, para mim, um exemplo também como ser humano, porque ele foi muito perseguido. O próprio Einstein, ele dizia que o Lemaitre estava tentando, com a ideia de Big Bang, colocar a ideia do livro do Gênesis dentro da física. Não tinha nada a ver, o trabalho do Lemaitre era um trabalho de matemática e de física, não tinha nada a ver com teologia, né? Mas o próprio Einstein criticava o Lemaitre, ele dizia, olha, a sua matemática está correta, mas a sua física é abominável. E o Lemaitre sempre se colocou muito à altura, assim, respondendo de maneira muito educada, muito cortês, né? E aquele artigo que eu comentava com vocês no início, que eu escrevi,
É um artigo onde eu comento uma entrevista do Lemaitre para a televisão belga, onde o Lemaitre explica essas divergências de uma maneira muito elegante, assim, inclusive cita o Fred Hoyle, todo esse pessoal, e cita de uma forma muito educada, assim, muito cortês. É bem interessante essa entrevista. E essa foi a primeira tradução para o português, né, professor? Exatamente. Essa entrevista ela saiu e aí eu fiz a primeira tradução para o português dela, junto com os alunos, e publiquei aí na internet, né? Depois a gente escreveu o artigo comentando daí essa entrevista. É uma das poucas que aparece o Lemaitre, né? É a Porque única, assim, é a única ele conhecida. nunca vi ele em lugar nenhum, além Não. dessa. Essa é a única entrevista em que ele aparece, e ela foi encontrada, por acaso, nos arquivos da emissora de televisão belga, lá, nacional, né? Então, foi um achado, assim, ninguém conhecia essa entrevista. Gente, mais alguma pergunta? Não, o pessoal está quietinho já. Hã? É assim, é muito conhecimento, né, gente? Assim, a gente acaba revendo muito que a gente acha que a gente sabe, né? Professor, mais uma pergunta para não estourar também o seu tempo, que eu sei que ele é corrido. No cenário atual de formação de alunos que chegam também aí na graduação, né, nessa questão da divulgação também científica, qual é a sua perspectiva ou projeção para a educação no Brasil e o que os professores de ciências do ensino médio podem contribuir? Nossa, Nós- essa é difícil, dar uma tese de doutorado, isso aí, Helder. Porque a Olha, gente tem aqui, ó, muitos professores novos, então, melhor, criança, super novinha. Assim, no grupo eu tenho professores que foram meus alunos. uhum, Mas eu também vejo professor que está chegando agora, assim, muito novinho. E como eu estou já na fase da aposentadoria, eu gosto muito de dar esse. Eu falei que hoje dos nossos objetivos é que eles saiam esperançados. aham, Então, aproveitando, estou passando essa responsabilidade à frente. é. Olha, Helder, a experiência que a gente tem na universidade é que mudou bastante o perfil dos alunos de uns anos para cá, né? Faz 15 anos que eu dou aula na universidade, principalmente para engenharias. Eu pego alunos tanto no ciclo básico, às vezes até calouros, quanto alunos já na parte final do currículo de engenharia, né? Dependendo do semestre. Mas quais são as duas grandes mudanças que a gente percebeu já nos alunos, e talvez, eu acredito que vocês captem essas mudanças antes, até porque vocês pegam a geração antes que a gente, né? Mas as duas grandes mudanças, primeiro uma positiva e depois uma negativa. A positiva, eles são muito mais autônomos, eles buscam muito mais fontes diversas, são menos passivos, no sentido de que um aluno hoje, ele não aceita que o professor indique no começo do semestre: pessoal, a bibliografia é essa, estude por esse livro. Isso não existe. Então, o aluno está assistindo a minha aula e está assistindo o mesmo conteúdo no YouTube e está fazendo perguntas para uma inteligência artificial e está consultando outro livro que eu não indiquei. Essa experiência de ser mais autônomo, de ser mais protagonista da própria formação, é algo que eu considero positivo, mas alguns professores não veem assim. Confesso que alguns colegas veem isso de forma negativa, veem como um aluno que não consegue seguir uma trilha formativa, etc. Isso é um outro debate, né? Eu acho positivo, eu gosto quando eu gosto, e já aconteceu várias vezes,
eu estar dando aula, o aluno interrompe a minha aula e diz, professor, isso que você falou, eu consultei aqui no Google e o valor é outro. Eu gosto de ser interrompido assim, mas isso acontece, né? Isso acontece hoje. Então, o aluno está assistindo a minha aula com o celular na mão e, enfim, exige da gente, né, eu entendo, uma formação mais profunda, cada vez mais formação, mais conhecimento, capacidade de dialogar, né, com vários autores, por exemplo. Não posso mais dizer, olha, o livro é esse, isso aqui, porque o livro de ciência não é um livro dogmático, né? Se ele está usando outro livro, outro autor, quem sou eu para dizer que não é válido, né? Se é um autor que é uma referência também, por que não? Então, gera essa dificuldade. Então, ponto positivo, são protagonistas. Ponto negativo, é falta de foco. Então, é muito complicado lidar hoje com os estudantes, porque não há mais capacidade de concentração. Eu vejo isso em todos os âmbitos, desde as aulas, como eu disse, eles assistem a aula com o celular na mão, então eles 30 segundos com o olho em você, 1 minuto de olhando no celular, de novo 30 segundos em você, e assim vai, né? Eles não conseguem fazer uma atividade que dure 40 minutos sem parar, sem fazer outra coisa, é muito difícil eles se focarem, e por conta disso, até das atividades avaliativas, eu não consigo dar mais questões, como às vezes eu dava para turmas do passado, questões mais envolventes, onde o aluno tinha que desenvolver um raciocínio mais complexo, né? Então, gera essas dificuldades de concentração. É desafiador para a gente lidar com um estudante que não consegue manter a concentração, né, num tema, né? Então, são as duas coisas assim, que eu comentaria, que eu acho que vocês pegaram isso muito antes da gente, então eu estou chovendo no molhado falando isso para vocês. E da sua experiência, quais os caminhos para solucionar essa dificuldade? Liberdade. Liberdade, falar sempre... Aqui eu lido com alunos adultos, né? Na universidade. Mas liberdade. Então, olha, se você quer assistir as aulas no YouTube, assista. Se quer usar outro livro, use outro livro. Você tem a liberdade, você é o dono da sua história. Sobre a questão de concentração, eu jogo a verdade com eles. Eu digo como isso prejudica eles, como eles precisam treinar a concentração, assim como eles fazem um treino físico na academia. Eles precisam cuidar da saúde mental deles nesse aspecto, assim como eles cuidam da saúde alimentar. E aí eu explico e compartilho da minha própria experiência, sabe? Eu não me coloco como um ser intocável, mas eu digo, olha, eu também tenho dificuldades de me concentrar, e aí eu tenho tal aplicativo no meu celular para que eu possa trabalhar sem ser interrompido e outras coisas, né? Então, eu dialogo muito com eles, dando muita liberdade e colocando a responsabilidade nas mãos deles, né? Olha, mas, enfim, mas eu lido com adultos, né? É um pouco diferente, né? Quando você está com o pessoal do ensino fundamental e tal, eles não têm a mesma maturidade para às vezes, assumir esse protagonismo, né? Professor, como o senhor tem filhos na idade, todas as idades, não, bastam, aí a pergunta mais pessoal, como um pai, como é que faz esse regramento desde dos pequenininhos até os adolescentes? Sim, é bem desafiador dentro de uma mesma casa, né? Você ter regras, por exemplo, eu tenho filhos que aí eu tenho filho adolescente que trabalha já, né? Então ele tem o celular dele, ele vai para o trabalho, né? Ele é jovem aprendiz, vai fazer 17 anos agora, né? Então ele tem já uma vida dele, né? E eu tenho filho de 3 anos, né? Então eles precisam entender que o que um adolescente mais velho pode, o mais novo não vai poder em atos concretos. No entanto, eu e minha esposa, a gente nunca ensinou os filhos a partir de atos concretos, quer dizer, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, né? Então, celular pode ou não pode? A pergunta não é se pode ou não pode um celular. A questão de ensino é a partir das virtudes. Então, a nossa conversa com eles nunca foi a partir de pode ou não pode, mas sempre foi a partir de isso demonstra um comportamento que revela temperança ou mostra um comportamento de uma pessoa desordenada, isso coloca um comportamento de uma pessoa que tem autodomínio nos seus atos, ou mostra um comportamento de uma pessoa que está sendo dominada, etc.
Isso para os mais velhos. Para os mais novos, a gente vai ensinando através de regras, colocando algumas barreiras, mas na medida que eles vão conseguindo entender, a gente vai dialogando também, né? Então, é preciso ter regras claras, assim, dentro da casa. A gente tem, por exemplo, horário em que pode usar o celular, né, horário que não pode, locais que pode, locais que não pode, mas a gente incentiva que eles tenham muitas horas desconectadas. Então, a maior parte do dia deles, eles passam desconectados. Digo desconectado do mundo digital como um todo, sem TV, sem celular, sem nada, né? Desconectados literalmente, né? Então, nesse ponto, assim, a gente incentiva bastante, mas com os mais velhos dialogando a partir das virtudes. Então, a gente forma eles nas virtudes e não numa simples casuística, isso sim, isso não. Professor, muito obrigado aí pelas palavras. Eu queria só, assim, mais 5 minutinhos falando um pouquinho mais da questão autora aí, do livro, a expectativa, essa entrega, esse trabalho. E se pudesse deixar também um recado que, assim, eu gostaria muito, estou começando com essa equipe agora, tá, professor? Uhum. Eu estava em sala de aula, mas como chegando próximo da minha aposentadoria, eu resolvi encarar o desafio de voltar para a formação de professores aqui. Que bom, E né? eu queria muito que eles, assim, é, tivesse esse carinho por escrever artigo, por rever a própria prática, por pensar nisso. Eu sempre tento incentivar muito o pessoal a voltar para o mestrado, ou ir para o doutorado, ou mandar remeter um artigo para uma revista. Queria uma dica, uma fala nesse sentido aí, nesses últimos minutinhos. Uhum. Sim, com certeza, Helder. Isso é muito importante, né? A gente nunca pode esquecer que o professor, ele tem que dar exemplo, né? Diz o ditado que diz o ditado que o Frei exemplo é o melhor pregador, né? Ou seja, é a partir da tua própria vivência que os alunos vão aprender, né? Se o professor não estuda, não se qualifica, o aluno percebe isso muito rápido, né? Então, o professor precisa estar estudando, escrevendo, etc. Escrever livros, escrever artigos, fazer um mestrado, fazer uma pós, é uma maneira que a gente tem de se obrigar a estar se qualificando, né? Então, quando eu escrevi os livros, por exemplo, eu precisei necessariamente estudar muito para poder trazer alguma coisa interessante para os livros. Os livros foram escritos a partir de cursos que eu dei. Então, pegamos os cursos que eu dei, pegamos eu e o Marcos, né, que é o meu coautor aí, pegamos os cursos que tinham sido dados, pegamos o conteúdo e dissemos, olha, o que a gente pode transpor aqui do curso para livro? Porque são linguagens diferentes, né? Uma coisa é um curso, outra é um livro, né? E o que a gente pode transpor e o que nesse processo de transposição a gente pode pôr a mais? Então, esse pôr a mais, primeiro que preparar o curso já exigiu toda uma pesquisa bibliográfica, etc., né? Mas esse colocar a mais, esse adaptar a linguagem, exigiu toda uma nova pesquisa bibliográfica. E quando a gente vai escrever um artigo, a gente vai participar de um programa de pós-graduação, nível que for, né? A gente é desafiado nisso, né? E acaba que nós melhoramos muito como professores, porque a gente estuda. Se o professor quer melhorar, é só estudar. Não precisa fazer grandes mudanças assim, né? Basta começar a estudar. A hora que você começar a estudar, você até se identifica mais com o seu estudante, com o seu aluno, né? Então, eu incentivo todo professor a ter horas concretas, semanais de estudo, tá? Aí vai depender da realidade de cada um, mas que tenha a possibilidade de ter horas para estudar, né? A gente sabe que, por exemplo, eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina, a rede pública permite que o professor tenha hora atividade, né? Onde ele pode estudar, pode preparar a aula, pode, enfim, fazer muitas coisas, né? A gente precisa lutar para ter esses tempos de estudo, inclusive integrados como parte do nosso trabalho, da nossa rotina, né? Porque é necessário para o professor, mais do que para qualquer outro profissional, estar estudando, né? Então é muito importante que a gente tenha tempo para escolher um assunto e estudar. E como hoje em dia nós somos pessoas mais protagonistas da nossa própria formação,
esse estudar pode ser por vários canais, tanto uma educação formal, como você falou, da pós-graduação, que é importante, né? Mas também por outros canais informais, por que não, né? Fazer cursos online, comprar um livro e ler aquele livro, e estudar aquele livro a fundo, são canais necessários, né? Isso. Eu agradeço em nome do pessoal. João, alguma palavra aí, João? Pessoal, muito obrigado. Eu acho que a gente está fechando no tempo aí previsto. Agradeço a sua disponibilidade. Eu que É muito agradeço. difícil a gente conseguir, assim, bem em cima da hora, alguém que possa falar e trazer esse conhecimento. Eu acho que muita gente aqui vai fazer como a Adriele, de acessar a internet, pegar os Uhum. textos disponíveis, porque é muito bom para a informação. Obrigado. O João vai dar uma palavrinha. Tá bom. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Professor, gratidão também pelo seu tempo, pela disponibilidade, né, de estar aqui compartilhando com a gente. Né? Eu sempre gosto de trazer muito essa fala, né, uma comunidade de aprendizagem. Né? A gente está aqui Aham. para discutir sobre ciência, discutir sobre os caminhos, né, com a certeza de que, né, a gente não tem uma exatidão quando a gente fala educação, né, a gente tem uma receita pronta, mas quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente aprende, mais luz a gente tem para conduzir o nosso trabalho. Então, gratidão aí por estar com a gente essa tarde. Tá, joia. Muito obrigado pelo convite. Vai tirar uma fotinho aqui do lado da tela. Tá joia. Então tá, a gente só vai fazer uma foto que é lá Tá da bom. terra. Vamos lá, quem que vai fazer a foto? Adriele. Então vamos lá. Adriele é mais. Obrigado, obrigado. Obrigado, André, pela lembrança. Lá, encerrar. Professor, Então, tá, gente. obrigado. Joia, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigado, professor. Vai ficar disponível, né? Isso. Depois eu te mando o link daí. Tá bom. Tchau, professor. Tchau. Até mais.